Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Flávio e hoje nós estamos aqui em mais um Sexta Certo, onde nós toda sexta-feira nos divulgamos conteúdos para contribuir para que a sua indústria seja cada vez mais performando e tenha cada vez menos custos e menos desperdícios. E hoje a gente vai estar trabalhando numa questão que acontece em muitas empresas e em determinados períodos, que é quando você chega no final do período e você percebe que não existem recursos para investir. Ou seja, a sua empresa performou legal, você teve baixos custos, uma produtividade bem bacana, mas mesmo assim não sobraram recursos para investir, você não tem dinheiro em caixa para fazer os investimentos necessários para a sua empresa continuar crescendo. Então, o que pode estar acontecendo nesses casos? Antes da gente explorar as causas disso, vamos tentar entender como que funciona, ou como deveria funcionar, um fluxo de investimentos dentro de uma indústria. Então eu preparei aqui para vocês uma figura que deve representar o fluxo de investimento. Vamos imaginar que nós temos aqui um fluxo de água, pode ser, e esse fluxo de água ele tem que abastecer uma caixa d'água. Vamos imaginar que isso aqui é uma caixa d'água. Então vamos lá, o fluxo de água, ela representa as receitas, o fluxo de receitas que entram na minha empresa. E logo que esse fluxo de receitas entra, ele passa por um primeiro filtro. E o que é esse filtro? São os custos variáveis, são os custos diretos e variáveis, ou seja, comissionamento, impostos. Assim que entra esse faturamento, ele já vem abatido desse filtro, né? O fluxo que resta, ele vai abastecer uma caixa d'água. E essa caixa d'água, ela está separada em 3 compartimentos. A gente tem um compartimento número 1, que é um compartimento um pouco maior, um pouco mais profundo. E esse compartimento 1, ele representa o que nós chamamos de custos fixos e despesas. Ou seja, são todos aqueles custos, como aluguel, prolabore, mão de obra, são todos aqueles custos que não vão variar e que devem ser saldados pelo fluxo de receitas. A partir do momento que esse fluxo vai enchendo esse compartimento, vai enchendo a caixa d'água, quando chega neste ponto aqui, ele começa a transbordar para um segundo compartimento. Mas quando a gente atinge esse ponto aqui, a gente diz que a gente atingiu o ponto de equilíbrio da nossa indústria. Ou seja, é quando os custos equivalem ao faturamento. Então, a partir daí que eu começo a ter lucro na minha empresa. Então, esse ponto de equilíbrio é alcançado e o fluxo ele começa a alimentar um segundo compartimento. E o que é esse segundo compartimento? É justamente como a gente diz que seria o lucro para fazer investimentos na minha indústria. E que tipo de investimentos a gente está falando? Aquisição de um novo maquinário, em campanhas de marketing, que não deixa de ser investimentos, no aumento da minha estrutura, enfim, são todas aquelas movimentações financeiras que eu faço para conseguir obter mais vantagens para a minha empresa, ou ter uma expectativa de crescimento de faturamento, ou algo nesse sentido. Então, esse segundo compartimento aqui, ele começa a se preencher, e aí, a partir do momento que o segundo compartimento preenche, a água, ou o nosso fluxo de receitas, começa a transbordar para um terceiro compartimento. E o que é esse terceiro compartimento? É o lucro para retirada, para dividendos. É aqui que ocorrem, claro, dependendo das políticas de cada indústria, que pode ocorrer a distribuição de lucros pelos sócios da empresa. Mas, muitas vezes, por que eu fiz questão de trabalhar esse fluxo de receitas aqui, fluxo de investimentos? Porque muitas vezes as empresas, a indústria, acabam retirando o recurso para investimentos daqui, aonde começa a ocorrer a entrada de recursos e você já retira o investimento daqui. Ora, isso pode ser um grande erro, porque você está tirando capacidade de faturamento da sua empresa e a capacidade de saldar o caixa necessário para custos, despesas e assim por diante, todas as obrigações necessárias para manter a indústria. Então, quando a gente fala de investimento, a gente tem que perceber que o investimento ele deve sair a partir do lucro, da geração de lucro da empresa. Do contrário, deve-se buscar alternativas de fomento no mercado. Então, quando a gente chega no final do ano ou no final de um período e percebe, caramba, não tem recurso para investir, não sobraram recursos, pode ser que você estava
fazendo mau uso do seu recurso que entra na empresa, ou talvez a sua empresa não gerou lucro. E se ela não gerou lucro, eu tenho, como eu já havia falado em outros Sexta Certos, duas opções. Ou eu aumento as minhas vendas, ou eu reduzo o meu custo. No entanto, enquanto o primeiro depende de um mercado aquecido, o segundo sempre vai estar ao alcance da sua indústria. Então por hoje é isso, pessoal. Na próxima Sexta Certo a gente continua esse assunto sobre o que fazer para ter mais recursos para investimentos na empresa. Um abraço e até a próxima!